Grupo 8 continua embolado com Fluminense em primeiro, Grêmio em segundo, Huachipato em terceiro e Caracas em quarto. Sendo que os 4 permanecem com chances de classificação e Fluminense e Grêmio jogam por empates na última rodada para seguirem na Libertadores. Roger Flores, o jogo no primeiro tempo foi um tanto amarrado e a expulsão do Cris acabou sendo determinante para o que nós vimos hoje aqui em Porto Alegre, não? Mas desde os 30 minutos do primeiro tempo, o Fluminense já começava a dominar a partida. A expulsão do Cris facilitou a proposta do Fluminense. Então, aí o Fluminense começou a jogar no campo do Grêmio, começou a ter mais a bola, mas não conseguia finalizar com qualidade. E aí no finalzinho do primeiro tempo houve a expulsão do Cris, um lance que o Sobis procurou fazer com que o Cris se irritasse e fizesse aquela falta para que ganhasse o cartão vermelho, e não foi muito difícil para que isso acontecesse, né, PC? O maior problema nessa expulsão absolutamente justa foi que, você está acompanhando as imagens, foi que ela tem como protagonista um jogador que foi contratado pelo Grêmio por conta da sua experiência. Todo mundo sabe das limitações técnicas do Cris, mas a experiência ficou durante muito tempo no futebol francês, atuando no Olympique de Lyon, e, no entanto, ele teve o comportamento de um jogador absolutamente irresponsável, deixou o Grêmio numa situação desfavorável no segundo tempo, mas contou o Grêmio com o fato do Fluminense, em determinado instante da segunda fase, ter ficado satisfeito com o empate. O Fluminense teve uma hora que chegou e sentou em cima desse resultado e dali não mais saiu. Vamos fazer o seguinte, Paulo, Roger, vamos trazer agora aqui no Sport TV News os melhores momentos do primeiro tempo. Paulo César e Roger seguem analisando o jogo. Veremos sempre o Fluminense com mais posse de bola. A primeira, foram 2 defesas de goleiro no primeiro tempo, né, Roger? Essa do Diego Cavalieri e uma outra mais adiante do Diego. Essa segunda do Diego Cavalieri é no primeiro lance. Ele faz a primeira defesa, a bola vai no lado direito, ela volta na área e sobra para o Barros. E as 2 oportunidades, uma de cada lado, foram em bolas paradas. Isso. Porque foi muito pegado, teve muita falta. Eles não conseguiram ter muito poder de criação. Por isso as oportunidades sempre em bola parada. Agora, no 11 contra 11, Luiz, o Fluminense estava mais bem definido e executando de uma maneira mais precisa o que foi proposto do que o Grêmio. O Grêmio estava encontrando dificuldade para sair no jogo, encontrando dificuldade para que seus laterais subissem, porque o Sobis aberto pela esquerda e o Rainer aberto pela direita impediam as subidas do Pará e do André Luiz, aí mais uma vez a expulsão do Cris. Enfim, o Fluminense definiu melhor a marcação. Isso, ele posicionou melhor seus jogadores. Melhor do que o Grêmio. E aí você conseguiu dar para cada jogador o seu posicionamento. E aí o segundo tempo começa assim, né? Num lance despretensioso, e o Fluminense sempre com um jogador a mais, sobrando um jogador. O Fluminense teve a chance que nós vimos há pouco, que o Sobis chutou para fora na entrada da pequena área. O gol mal anulado do Rainer e depois uma defesa fantástica que lembrou o grande Dida. Mas isso aconteceu porque o Luxemburgo, isso é um gol anulado do mal Rainer, anulado do Rainer, que ele está, como se vê ali, da No início o Fluminense teve as melhores oportunidades porque o Luxemburgo mexeu de forma equivocada. Ele coloca o Kleber no lugar do Vargas e tira a velocidade, tira a mobilidade do ataque do Grêmio. E o Grêmio precisaria dessa velocidade porque estava com um jogador a menos. E aí depois ele conserta. Ele estava com Kleber e Barcos na frente. Ele tirou o Barcos, botou o Adriano, ganhou mais solidez na marcação de meio de campo, adiantou o Zé Roberto. Exatamente. Zé Roberto é um jogador leve. Na minha opinião, o grande nome do jogo hoje foi o Fernando. O segundo, seguido ali pelo Zé Roberto. O que se teve, Luiz, no jogo foi uma posse de bola maior do Fluminense, um controle do jogo maior do Fluminense, um Fluminense mais bem distribuído em campo. Agora, isso não significou um Fluminense muito melhor do que o Grêmio, um Fluminense que tenha massacrado o Grêmio e que esse resultado possa ser considerado injusto. Não é um Fluminense que executou melhor o seu papel, mas ele não foi tão absurdamente superior a ele. Não fez muita força para vencer. Era importante porque se contentou demais com o empate. Não é que se contentou. Se satisfez. O resultado satisfaria as 2 equipes, né? E foi o que as aconteceu. 2 equipes sairiam satisfeitas com esse empate. O Fluminense vai para o Rio de Janeiro com um pontinho a mais, com a liderança do grupo, define com o Caracas em São Januário. Era essa a pretensão do Fluminense. A partir dos 30 minutos do segundo tempo, isso ficou muito claro. O Abel falou agora, poderíamos ter sido um pouco mais agressivos, mas tem sempre aquela coisa que o Roger conhece bem. Tem o pensamento do técnico que está fora de campo e tem o pensamento do jogador, que está vendo uma hora ali e fala, moçada,
vamos aqui ficar, passar o tempo, semana que vem em São Januário, a torcida do Fluminense vai lotar, e o Grêmio também não sai decepcionado do campo. Por quê? Com um a menos, ter conseguido segurar esse 0-0 e tem capacidade, força, talento, qualidade para decidir lá no Chile e ganhar a vaga. Roger, e esse jogo no Chile? O que você espera? Esse jogo no Chile é complicado, mas para o torcedor do Grêmio, a boa notícia é porque o Achipato não joga. O Achipato perdeu seus dois jogos no Chile, joga melhor fora de casa. Agora, eu acho que quem sai mais satisfeito aqui desse jogo é o Grêmio. O Grêmio teve um jogador a menos por mais de um tempo. O Fluminense não teve poder ofensivo para ganhar a partida, mas também não quis se arriscar, porque poderia ter essa posse de bola, cozinhar o jogo e sair os dois times satisfeitos. Eu acho que nenhum dos dois correu risco. Quem está querendo entrar nesse papo aqui no Sport TV News é o Carlos Eduardo Lina, claro. Claro, porque eu quero que vocês façam uma análise de tabela e projetem o que o torcedor do Grêmio e do Fluminense deve estar se perguntando agora. O que fazer? O que fazer, Luiz Carlos Júnior, Paulo César, Roger? Matematicamente empatar. Basta um empate para o Fluminense ser matematicamente classificado, e aí ele fica dependendo do resultado de Grêmio ou Achipato para saber se vai ser primeiro ou segundo. A classificação do Grêmio também, como você vê, como o Grêmio leva vantagem no saldo de gols, um empate no Chile classifica o Grêmio. Mas as duas equipes têm que sair para ganhar o jogo, principalmente o Fluminense. O Fluminense joga em casa contra o Caracas e pode definir a primeira colocação. Agora, vamos terminar com uma pontuação baixa, né? Os dois times, por conta do equilíbrio que se instalou no grupo. Mas a gente tem aquela situação seguinte, você coloca de um lado os primeiros colocados, do outro os segundos. Quem for o primeiro colocado desse grupo terá uma pontuação baixa. Vai ser um dos últimos primeiros colocados. Posso projetar, Luiz? Sério risco de pegar até Atlético Mineiro ou Corinthians. O primeiro colocado desse grupo provavelmente será o pior entre os primeiros. Ele vai ser o pior entre os primeiros. O pior entre os primeiros. O pior entre os primeiros. E vai pegar o melhor entre os segundos, que já é o Tijuana, garantidamente. Então, mesmo que o Fluminense vença, o Fluminense ainda que faça 11 pontos, e é o que mais tem pontos nesse grupo, ele, sendo o primeiro colocado com 11, ele vai pegar o Tijuana na próxima fase. E provavelmente o segundo colocado desse grupo vai ser o pior segundo colocado e deve alinhar com o Atlético Mineiro. Quer dizer, essa confusão que esses quatro fizeram nesse grupo vai provocar um confronto muito mais forte na próxima, né? E aí, nesse caso, Lino, é fundamental ser o primeiro colocado, porque entre você tem o Tijuana, não é um time fraco, longe disso, mas você pode escolher, ou pelo menos tem a possibilidade de fugir do Atlético nesse momento, é uma ótima, né? Mas na verdade, eu creio, Luiz, que o que eles querem é se classificar, porque está todo mundo pensando em classificar. O adversário, é óbvio, puder evitar esse, puder evitar aquele, mas aí depois são dois jogos, um em casa, o outro fora. Mas o Atlético no Independência está demais, hein? O que mais assusta no Tijuana não é nem o time, né? A altitude, o campo sintético, isso tudo atrapalha o andamento de um... Mas nessa situação, tudo bem, tudo isso é complicado lá no México, mas o segundo jogo no Brasil, né? No caso de Grêmio e Fluminense, garantido a primeira posição. Lógico, leva vantagem. Né? Agora, o Grêmio, se as duas equipes brasileiras ganharem, o Grêmio leva vantagem do grupo do São Paulo em ser o segundo. Eu acho que ganha na pontuação do segundo colocado do grupo do Atlético e de São Paulo.